Às vezes é preciso um salto de fé. Às vezes é preciso um salto de fé. É verdade, e eu sei que esta temática pode ser de alguma forma polémica, mas a verdade é que às vezes nós precisamos de um salto de fé. E quando estamos a falar de um salto de fé, eu quero só definir o que para mim é fé e o que para mim faz sentido quando eu estou a falar acerca de fé. Quando eu estou a falar acerca de fé, por norma, eu estou a falar acerca da nossa capacidade de acreditarmos em nós, da nossa capacidade de acreditarmos que vamos conseguir, da nossa capacidade de acreditarmos que vai ser possível eu realizar aquilo que eu tenho que realizar. Então, quando eu estou a falar de fé, eu estou a falar dessa capacidade de acreditar em mim, da capacidade de eu acreditar que sou capaz de realizar aquilo a que eu me estou a propor realizar. Ou seja, para mim é isso que é fé. É tão simples quanto isso. Então, às vezes é preciso um salto de fé. Às vezes nós precisamos de um salto de fé na nossa vida. Um salto de fé é um salto onde eu não sei o que é que vai acontecer e simplesmente eu abraço as consequências disso. Às vezes eu preciso de um salto de fé mesmo não sabendo o que é que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Eu simplesmente estou a acreditar que eu vou conseguir realizar aquilo que eu quero realizar. Às vezes é necessário dar um salto de fé sem fazer a mínima ideia de quais é que são as consequências disso e assumir a responsabilidade de abraçar as consequências que podem vir pelo caminho. E a verdade é esta: às vezes na nossa vida nós precisamos de um salto de fé. Atenção, eu não estou a dizer que é sempre. Eu não estou a dizer que esse deve ser o nosso modus operandi. Eu não estou a dizer que esse deve ser o nosso status quo. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer que esse deve ser a nossa forma de nos comportarmos a toda a hora na nossa vida. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que às vezes na nossa vida nós precisamos de um salto de fé. E talvez tu já tenhas dado alguns desses saltos na tua vida. Um salto que não fazes a mínima ideia do que é que vai acontecer, mas vais. Certo? Isso é um salto de fé. Um salto de fé é não fazer a mínima ideia de qual é que vai ser o resultado, do que é que vai acontecer, e eu vou na mesma. Se calhar já fizeste isso na tua vida. Ou se calhar estás num momento que precisas de fazer isso. Ou se calhar estás num momento que não precisas de fazer isso. E está tudo bem. A minha intenção com este vídeo de hoje é trazer a consciência da necessidade que nós temos também de utilizar esta capacidade que nós temos dentro de nós. A capacidade de acreditarmos. A capacidade de acreditarmos que podemos gerar um melhor resultado. A energia e a força interna que nós temos de acreditar que pode ser possível. Então, às vezes, é mesmo preciso dar um salto de fé. E eu quero trazer 3 conceitos para podermos aprofundar um pouco esta temática, compreendermos de uma forma diferente e, eventualmente, trazer um melhor resultado à tua vida, à tua e à minha, que estou aqui a partilhar contigo. Então, o primeiro conceito de hoje é o seguinte: um salto de fé é sem saber o que é que vai acontecer. Isto é um salto de fé. Eu não sei o que é que vai acontecer e mesmo assim eu vou. Percebes o que eu estou a dizer? Na realidade eu já estava a transmitir isso no início do vídeo. Um salto de fé é eu não saber o que é que vai acontecer daqui para a frente com uma ação que eu vou tomar e mesmo assim eu vou. Um salto de fé é eu ir para o desconhecido. É importante compreender isto. E um dos maiores medos do ser humano é o medo do desconhecido. É o medo de não saber o que é que vai acontecer depois de eu fazer isto. É o medo de não saber como é que vai ser a minha vida depois desta transformação. É o medo de não saber como é que eu vou pagar as contas depois desta mudança. É o medo de não saber como é que eu vou ter um melhor relacionamento depois desta atitude. É o medo de não saber como é que eu vou ganhar dinheiro se eu fizer isto. É o medo de não saber. É o medo do desconhecido. E o medo do desconhecido muitas vezes não nos permite dar o salto de fé que nós necessitamos na nossa vida. Muitas vezes não nos permite avançar mesmo sem saber o que é que vai acontecer. Então este é o primeiro grande conceito que eu quero trazer para abrir a nossa mente. Um salto de fé é sempre sem saber o que é que vai acontecer.
Um salto de fé, tu podes saber dentro de ti o que é que vai acontecer, mas na realidade tu não sabes, porque é uma incerteza. E pessoas que têm desafio em lidar com incertezas têm muito desafio em dar um salto de fé. Porque é mesmo isso, é mesmo abraçar por completo a incerteza. Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. Por isso é que é um salto de fé, por isso é que se chama um salto de fé. E às vezes na nossa vida nós precisamos mesmo de saltar. Às vezes nós precisamos de saltar, acreditando que vai acontecer melhor lá na frente, acreditando que vai ser melhor daqui a algum tempo, acreditando que isto me vai fazer crescer, acreditando que isto me vai fazer evoluir, percebendo que quando eu me coloco em terreno desconhecido, eu estou a esticar as minhas capacidades. Percebendo que quando eu me coloco em terreno desconhecido, eu estou a estender o meu pensamento. Perceber que quando eu me coloco em terreno desconhecido, eu estou a abrir a minha consciência. Eu estou a passar para outro nível de consciência. E quando eu passo para outro nível de consciência, não há como voltar atrás. Por isso é que muitas vezes custa. Mas é esse o processo. Este salto de fé é ir para o desconhecido, sem saber muito bem o que é que vai acontecer, sem saber muito bem que resultado é que vai gerar, sem saber muito bem o que é que vai ser proporcionado na minha vida. Isto é um salto de fé. E às vezes eu preciso deste tipo de salto. O segundo conceito que eu te quero trazer é o seguinte: um salto de fé não é racional, é essencialmente emocional. Então vamos lá perceber isto que é importante. Um salto de fé não é tendencialmente algo racional. Se bem que depois de ouvir este vídeo, racionalmente podes tomar uma decisão de fazer um salto de fé, e é uma atitude racional na realidade. Mas por norma, um salto de fé é uma atitude emocional. Por norma, um salto de fé não é algo racional na nossa vida. Por norma, um salto de fé é algo que se liga à intuição. É algo que se liga a algo que eu sinto, que eu não sei explicar. Eu não sei explicar, mas eu sinto que preciso de fazer isto. Eu não sei explicar, mas eu sinto que preciso mudar isto na minha vida. Eu não sei explicar, mas eu sinto que necessito de dar este salto. Eu não sei explicar e eu não tenho que saber explicar. Eu não tenho que saber explicar a minha intuição. Reparem, eu não quero trazer para este vídeo isto. Tens que andar toda a tua vida a fazer aquilo que é emocionalmente importante para ti e seguir a tua intuição e não pensares nas coisas. Nada disso. Aliás, se fores alguns vídeos para trás, eu tenho um vídeo que é a falar acerca da forma de pensar, a importância do pensar, a importância da parte racional. Então, reparem, é importante trazer esta consciência. Trazer a consciência de que quando eu faço um salto de fé, na realidade não é algo racional, é algo emocional. É algo totalmente emocional. Há algum tempo atrás tive um amigo que me mandou uma mensagem que está numa situação de vida e ele mandou uma mensagem a falar acerca disso. Luís, eu já te conheço há alguns anos e sei que há alguns anos atrás deste um salto na tua vida, que foi quando eu me demiti do meu local de trabalho seguro, um salário seguro e tudo mais, e que arriscaste todo o teu dinheiro, porque eu investi todo o meu dinheiro em formação e tudo mais, a andar pelo mundo, a viajar e a fazer formação de desenvolvimento pessoal, já foi há vários anos atrás. E ele mandou uma mensagem a dizer: como é que tu conseguiste fazer isso? E eu simplesmente lhe respondi: meu amigo, não vale a pena querer entender. Foi um salto de fé. Tão simples quanto isso. Foi um salto de fé. Eu não fazia a mínima ideia de como é que iria correr, eu não fazia a mínima ideia. Na prática eu não fazia. Eu acreditava que ia funcionar. Eu acreditava que era isso que eu precisava de fazer. Eu tinha a intuição que era o melhor que eu tinha a fazer naquele momento. Mas foi um salto de fé. Eu gastei todo o meu dinheiro para andar a fazer formação pelo mundo. E depois de gastar todo o meu dinheiro a andar a fazer formação pelo mundo, eu demiti-me do meu local de trabalho seguro. Esquece. Quem é que faz isso racionalmente? Não dá para fazer isso racionalmente. Foi um salto de fé, mas repara, eu não estou a partilhar isto para tu fazeres isso na tua vida. Eu só estou a partilhar isto porque é algo pessoal e é algo real e verdadeiro. E um salto de fé é isto. Um salto de fé não é algo racional. Um salto de fé é algo emocional, é algo intuitivo, é algo que segue a intuição. É algo que muitas vezes não tem lógica. Não tem lógica. Qual é a lógica de alguém investir todo o seu dinheiro e no final de fazer isso, demitir-se do seu local de trabalho para ir para uma área que nunca trabalhou, nem faz a mínima ideia o que é que vai fazer? Qual é a lógica? Não há lógica por trás.
Não há. E um salto de fé é isso. Não tem lógica por trás. Tem outra coisa. Tem outra vibração. Tem outro sentimento. Tem outra emoção. Tem outra... É uma intuição que está por trás. Percebes o que eu te estou a trazer? Então é importante compreender isto, compreender que não é um processo racional, porque às vezes algumas pessoas ficam, mas eu não entendo. Não é para entender, é um salto de fé, não é para entender, é um salto de fé. E às vezes nós precisamos de saltos de fé na nossa vida. O terceiro conceito que eu te quero trazer em relação a que às vezes nós precisamos de um salto de fé na nossa vida é o seguinte: a magia de um salto de fé está na aprendizagem que ele acarreta. Então vamos lá compreender isto. A magia de eu dar um salto de fé não está propriamente no resultado que eu vou alcançar. A magia de eu dar um salto de fé não está propriamente no objetivo que eu vou alcançar. A magia de um salto de fé não está propriamente naquilo que eu vou conquistar lá na frente. Não. A magia de um salto de fé está na aprendizagem que acarreta durante o processo. A magia de um salto de fé está naquilo que eu aprendo por fazer isso, naquilo que eu aprendo por passar por esse processo, na pessoa em que eu me torno, a forma como eu evoluo por ter dado este salto de fé e por, passar por altos e baixos em relação a isto. E ainda agora eu te falei de um salto de fé que eu tive na minha vida, e a magia disso é a aprendizagem que acarretou ao longo dos anos, a aprendizagem que acarretou no processo. É essa a grande magia, não é o resultado que eu alcanço lá na frente, o resultado é uma consequência. A grande magia de um salto de fé é a aprendizagem que ele traz. E uma das coisas que nós estamos cá para fazer enquanto seres humanos é para aprender. Por isso é que às vezes na nossa vida nós precisamos de ter um salto de fé. E eu não faço a mínima ideia se estás neste momento numa altura da vida que tu precisas ter um salto de fé. Se calhar estás. Se calhar estás numa altura da vida que deste um salto de fé há algum tempo atrás e estás a passar pela lama. Também faz parte. Se calhar estás num momento de vida onde já deste um salto de fé e neste momento estás num pico, depois de teres dado esse salto de fé. Também faz parte. Se calhar não faz sentido para ti nenhum dar um salto de fé. Também faz parte. Eu só quero trazer a consciência de que a verdade é que às vezes nós precisamos de saltar. Precisamos de saltar para o escuro sem saber o que é que vai acontecer. A verdade é que há momentos na vida que nós precisamos de dar saltos de fé, mas também quero trazer outra consciência para terminar este vídeo. A verdade é que a responsabilidade é sempre tua. Vou voltar a repetir. A responsabilidade é sempre tua. Quando eu dou um salto de fé, eu não posso colocar responsabilidade nas outras pessoas. Quando eu dou um salto de fé, eu não posso colocar responsabilidade naquilo que se passa à minha volta. Quando eu dou um salto de fé, eu preciso de assumir responsabilidade pela minha vida. Eu preciso de assumir responsabilidade por aquilo que vem por aí. Eu preciso de assumir responsabilidade pelas consequências, porque vão existir consequências. E mais uma vez, deixa-me te dizer, não é uma coisa racional. Não é uma coisa que tu simplesmente olhas e consegues explicar. Um salto de fé acarreta sempre algum tipo de desconforto. Um salto de fé acarreta sempre algum tipo de medo. Um salto de fé acarreta sempre este sentimento de não sei o que é que vai acontecer. Mas por vezes é preciso fazermos na nossa vida. E quando nós o fazemos, e quando passamos pelo processo, começamos a entender melhor que há coisas na vida que não se explicam. Há coisas na vida que não têm que ter lógica. Há coisas na vida que não são uma folha de Excel. Há coisas na vida que são saltos de fé.